Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Hoje eu gostaria de ler só um versículo com você, fazer uma breve reflexão sobre o poder da palavra de Deus. E eu gostaria de ler Gênesis 1:3, que diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, nós sabemos muito bem que em Gênesis 1 a Bíblia relata que a terra estava sobre um caos. E Deus começou então a liberar palavras. O Espírito de Deus pairava sobre aquelas águas e Deus começou a dar comando e o Espírito junto com Deus começou a criar as coisas. Então todas as coisas que Deus criou, Ele criou por meio da palavra. A palavra de Deus é muito poderosa, é uma ordem falada, é uma autoridade divina que transforma o estado das coisas. E isso é muito lindo, principalmente quando há caos. Quando há caos, Deus tem poder de liberar uma palavra criativa, transformadora sobre as nossas vidas. Em Hebreus 4:12 vai dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes. Então, Gênesis vai informar para a gente que a palavra, ela não apenas traz uma informação, mas ela tem um poder realizativo. A palavra de Deus faz as coisas acontecer. E lá em Isaías 55:11 vai dizer assim que a palavra de Deus nunca volta vazia. Isso é maravilhoso, a gente saber que essa palavra, ela age em nossa vida, transforma a nossa vida e tem poder sobre o nosso caos, né? E eu queria dizer para você também que esse mesmo poder que Deus tem de trazer à existência coisas que não existem, colocar ordem sobre o caos através da palavra. Esse poder, lógico que numa dimensão muito menor, ele também atinge a nossa vida, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia chega a relatar para a gente assim, em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que nós falamos sobre nós, o que nós falamos sobre os outros, o que nós pensamos sobre o nosso futuro, a nossa palavra tem impacto. Tem impacto. A palavra, ela tem poder de edificar ou destruir. E nós precisamos então aprender a usar as palavras com sabedoria. Muitas vezes no momento de caos, no momento de grandes dificuldades, o nosso pensamento, ele é pessimista, ele é desanimado, às vezes ele é depressivo. E nós precisamos aprender nesses momentos, porque da mesma maneira que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus está em nós. E é o Espírito Santo que faz as coisas acontecer na nossa vida. É esse poder ligado, né? O Espírito Santo ligado ao Espírito de Deus que tem poder de transformar situações. Desculpe, na nossa vida. Por quê? Porque essa palavra ela é viva. A palavra de Deus é viva. Por isso que em momentos de caos é muito importante a gente proferir essa palavra. A gente orar a palavra de Deus. A tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a sua palavra diz isso. E nós vamos reafirmando no mundo espiritual, porque nós trazemos as coisas à existência daquilo que não existe. É do invisível para o visível. Então, quando eu e você não fazemos uso adequado dessa palavra, isso não é bom. Isso não é bom. E eu queria te lembrar que Jesus, ele é a palavra encarnada. Lá em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
mas agora se manifestou o Verbo, se manifestou o Filho. Jesus é a palavra encarnada para criar, curar, restaurar e transformar. Por isso que todas as nossas orações, elas são feitas em nome de Jesus, porque Ele encarnou o poder da palavra. Quando você se aproxima de Jesus, você está se aproximando da própria voz de Deus, que traz direção e vida sobre você. Então, Deus cria pela palavra, sua palavra é eficaz, não é só uma informação. Nós fomos chamados a usar a palavra com propósito e fé, e Jesus tomou a forma definitiva da palavra que nos recria e nos dá vida. Como têm sido as palavras que você tem proferido? Suas palavras, elas refletem o poder de Deus, o poder criador, ou ela reforça o caos? Você está no caos e só fala, o caos vai continuar, as coisas não vão mudar. Você tem declarado sobre sua vida e sobre a sua casa, ministério e futuro, a palavra de Deus? Então que Deus abençoe você nesse dia e que Ele dê poder para você realmente falar sobre a palavra de Deus. E você possa trazer à existência, através da fé, através do Espírito e através de Jesus, aquilo que é necessário para a sua vida hoje e amanhã, para a sua casa hoje e amanhã. Deus abençoe o teu hoje e o teu futuro, em nome de Jesus. E que você faça bom uso dessa palavra. Deus te abençoe.